Juliane Koipke foi a única sobrevivente de um acidente aéreo na véspera do Natal de 1971. O avião foi atingido por um raio, se despedaçou e ela foi sugada para fora da aeronave. Presa ao banco de passageiros, a garota caiu de uma altura de cerca de 3.000 metros, bem em cima da floresta amazônica, lugar onde passou 11 dias sozinha, caminhando, perdida no meio da selva em busca de ajuda. Olá, amigos da história! Essa aventura incrível vivida pela jovem Juliane virou livro, virou filme, documentário e ganhou as páginas dos jornais da época e foi considerada um milagre de Natal em meio a uma tragédia. Na noite anterior ao acidente, sem desconfiar que sua vida mudaria para sempre, a jovem de 17 anos celebrou e dançou no baile de formatura dela. No dia seguinte, Juliane e a mãe, Maria Koipke, ornitóloga especialista em pássaros tropicais, embarcaram em Lima, a capital do Peru, no voo Lanza 508, que deveria levar menos de uma hora para chegar até a cidade de Pucallpa. Lá, as duas se reuniriam ao pai de Juliane, o zoólogo Hans Wilhelm Koipke. A família passaria o Natal em Panguana, uma estação de pesquisa a uns 30 quilômetros de distância que ficava na floresta peruana, que foi montada pelo casal de cientistas alemães, onde viviam com a filha e estudavam a vida selvagem. Foi lá onde Juliane cresceu, cercada pela vegetação e pelos animais da Amazônia, e foi de onde ela saiu apenas para concluir os estudos na capital, quando finalmente poderia retornar para casa. Mas o avião que trazia Juliane de volta com 92 pessoas a bordo jamais chegaria ao destino. Era noite, faltando mais ou menos uns 15 minutos para o pouso, o céu ficou carregado de nuvens escuras, sem nenhuma visibilidade do lado de fora. Pouco depois veio uma forte turbulência. Juliane relatou que naquele instante a aeronave sacudia muito. Malas caíam dos bagageiros, presentes de Natal, flores e panetones voaram para todos os lados. Daí o céu passou a ser iluminado por raios e os passageiros, em pânico, começaram a gritar e a chorar. A jovem e a mãe deram as mãos em silêncio. Então, um dos raios atingiu o avião. Havia fogo do lado esquerdo e as últimas palavras que Juliane escutou da mãe foram: "Agora acabou, é o fim." O avião começou a cair de bico e estava tudo escuro lá dentro, mas de repente Juliane não ouvia mais aqueles gritos misturados ao barulho dos motores e passou a ouvir somente o forte som do vento, porque ela foi sacada da aeronave que se despedaçou no meio da tempestade. A jovem estava em queda livre a 3.000 metros de altura, presa à poltrona pelo cinto de segurança. Ela contou depois que chegou a avistar a floresta lá embaixo, se aproximando, mas perdeu a consciência e não viu o momento do impacto com o solo. Quando acordou no chão molhado, estava com a clavícula quebrada, o joelho machucado, grandes ferimentos nas pernas e no ombro. Foi quando gritou pela mãe. Sem resposta. Estava completamente sozinha na selva amazônica e entendeu que precisava sair dali. Por isso começou a caminhar. Usava apenas um vestido curto sem mangas e havia perdido os óculos. Como não enxergava bem, tirou uma sandália do pé e calçou à mão para ir tateando o terreno à frente dela. A outra sandália se perdeu na queda. Juliane então estava com os 2 pés descalços. E ela disse que teve sorte de não ter encontrado uma cobra, ou pelo menos de não ter visto nenhuma. Lembrando do que aprendeu com os pais, a jovem seguiu o curso de um rio para tentar chegar a algum lugar habitado. Caminhou sobre os trechos mais rasos, pois sabia que era mais seguro dentro d'água, mesmo com a presença dos jacarés, que nunca tentaram atacar Juliane, inclusive nas vezes em que chegaram bem perto. Ela tinha mais medo mesmo era de pisar numa raia de ferrão venenoso e que costuma ficar enterrada na areia, na lama. Ela também se guiou pelo canto dos pássaros, como ensinava a mãe.
até que no quarto dia ouviu o som de um abutre e gelou a espinha, pois sabia que eles sobrevoavam locais onde havia carniça, animais em putrefação. Foi quando deu de cara com uma poltrona de 3 lugares e nela havia 3 passageiros mortos que caíram de cabeça no chão. A menina ficou paralisada de medo, mas viu que a mãe não estava naquele local. Depois encontrou um saco de pirulitos que ajudariam a matar um pouco a fome. Ela então resolveu continuar seguindo pelo rio, mas era atormentada noite e dia por mosquitos e por moscas que puseram ovos dentro do ferimento do ombro dela, de onde nasceram larvas que estavam literalmente devorando a carne de Juliane por dentro. No 10º dia, ela já estava à deriva na água e tão fraca que pensou ser uma alucinação a visão de um pequeno barco no leito do rio. Mas era real e com muito esforço Juliane chegou até ele e depois subiu por um barranco próximo que levava a um caminho até uma pequena barraca. Lá dentro achou uma garrafa com gasolina que ela derramou sobre o ombro para expulsar os vermes do ferimento e acabou dormindo por ali mesmo de exaustão. Foi encontrada no dia seguinte por um pescador. Juliane então descobriria que foi a única sobrevivente do acidente naquela noite. O corpo da mãe dela seria encontrado no dia 12 de janeiro de 1972 e o pai não saiu do lado da jovem durante todo o período de recuperação. Era um milagre de Natal, um presente descobrir que a filha ainda estava viva, a única. As 91 pessoas mortas no desastre aéreo, 6 tripulantes e 85 passageiros, ganharam um monumento em homenagem a elas. Juliane foi morar na Alemanha, terra natal dos pais dela, e seguindo os passos da mãe se tornou zoóloga, especialista em pássaros. Ela retornou outras vezes ao Peru, onde nasceu, e foi lá também na estação de pesquisas junto ao marido que ela desenvolveu estudos sobre morcegos na década de 1980 e voltou inclusive ao mesmo lugar onde caiu do céu. Até visitou os locais dos destroços do avião para a filmagem de um documentário do diretor alemão Werner Herzog. Ele também estaria naquele mesmo voo, não fosse por uma mudança de última hora no itinerário, pois na época estava em busca de locações na região para o filme Aguirre, A Cólera dos Deuses. Juliane ainda escreveu um livro sobre o caso e dá entrevistas e palestras até hoje. Obrigada por assistir. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva e confira outros vídeos do canal. E até a próxima com uma história a mais.